Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu gostaria de falar sobre os livros que fizeram parte do meu ano de 2026. Eu já li cerca de 12 livros este ano, são esses aqui. Estou lendo atualmente 4 livros e tem alguns que estão na lista que não acabam nunca, né? Essa lista é enorme de livros que eu tenho a intenção de ler ainda este ano. Então, eu gostaria primeiro de te mostrar os livros que eu li, começando por um clássico, né? O Diário de Anne Frank, acho que todos conhecem, ou pelo menos já ouviram falar nele. Esse aqui é uma edição de livro de bolso, então esse livro trata sobre quando a jovem Anne Frank escreveu um diário da tensão que ela e a família viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Então é um livro com muitos aprendizados, mesmo atualmente, e eu creio que vale muito a pena você ler, né? Essa versão aqui, como eu falei, é uma versão menor, tem cerca de 370 páginas, mas tem várias outras versões aqui também deste livro. O outro livro foi o livro de Noites Brancas, de Dostoiévski. Esse livro aqui, eu achei ele fantástico, assim, com muitos ensinamentos. Ele começa a história de um jovem sonhador, um jovem solitário, que durante 4 noites, na Rússia, em São Petersburgo, ele conversa com uma moça, tem um nome um pouquinho estranho, ela se chama Nastenka, e que, não quero dar spoiler para você do final do livro, mas eles conversam bastante, e no final acontece algo com o protagonista, né, com aquele que é o principal, juntamente com essa moça. Acontece algo um pouco triste, digamos assim, mas com muitos ensinamentos. Então ele mostra para nós como que a imaginação pode ser um refúgio para uma pessoa que vive na solidão, mas também como que a imaginação pode nos afastar da realidade. É muito interessante isso. E apesar dessa dor do que aconteceu com esse homem, Dostoiévski ele dá algumas reflexões muito marcantes para nós, de como que a felicidade verdadeira, como que ela pode dar um sentido à nossa vida. Gostei bastante desse livro. Também um outro que eu achei fenomenal é esse livro aqui, de quanta terra precisa um homem, de Lev Tolstói. Um livro que ele trata, são 4 contos. Então deixa eu falar aqui para você. O primeiro conto é Do que Vivem os Homens. Ele é bastante interessante também, esse primeiro conto. Ele é um conto maior, e aí eu faço também, assim, no final, algumas anotações e conclusões sobre esse conto. Ele também vai falar sobre A Cafetaria de Surat, é um outro conto. E o último conto é esse aqui, de quanta terra precisa um homem. E também tem mais um outro conto aqui, que é o segundo. Deixa eu ver se eu acho aqui para você. Que é o segundo conto, que ele vai também tratar de uma história muito legal, que é 3 perguntas. Achei aqui o índice, né, o sumário. Então Do que Vivem os Homens, 3 perguntas, A Cafetaria de Surat e De Quanta Terra Precisa um Homem. Achei esse livro aqui também muito bom. Ele nos dá um ensinamento, né, uma mensagem principal no final, de como a ganância e a insatisfação do homem, ela é tão prejudicial, né? Como que nós nos tornamos escravos do nosso próprio desejo, né? Algo tão perigoso. E esses 3 livros, então, foram livros que não são religiosos, né? Não são necessariamente livros de espiritualidade, mas com alguns ensinamentos muito bons para quem também esteja buscando esse olhar mais
espiritual, né, mais religioso. E agora, esses livros aqui, que eu vou te mostrar, que eu também já li, esses aqui são todos de religião, são mesmo de espiritualidade. Então, o primeiro que eu gostaria de te mostrar aqui é esse, Quem é Você Quando Ninguém Está Olhando? Muito bom, de Bill Hybels. Muito interessante esse livro, ele vai falar sobre traços de caráter, né? Então, aqui no índice, ele vai falar sobre coragem, disciplina, visão, perseverança, amor e compaixão, amar com firmeza, o amor sacrificial, o amor radical e o caráter de Cristo. Então, ele vai tratar muito sobre o caráter da pessoa, né? Sobre o caráter. Procuramos sempre agir de forma correta quando o nosso nome e a nossa imagem estão em jogo. Mas quando ninguém está olhando, qual é a nossa atitude? De que maneira agimos? É aí que entra a questão do caráter. Ser coerente, mesmo quando isso parece não trazer nenhuma vantagem para nós. Esse livro vai tratar sobre... vai fazer um resumo de que o verdadeiro caráter ele é quando ninguém está olhando, quando ninguém está nos vendo, quem nós somos. Então, um livro também muito bom. Quem é Você Quando Ninguém Está Olhando? O outro livro, eu gostei também bastante desse. Ele tem um título bem chamativo, Espírito de Baco, né? Baco era o deus do vinho na mitologia então eu queria só ler aqui uma parte para você sobre um resumo do que trata, né, esse livro e também por que esse título. Trazendo para hoje, temos que tomar muito cuidado e nos preparar para não nos deixarmos levar pelo fascínio do mundo, pelo canto da sereia, entre aspas, que encanta, fascina e embriaga. Temos que tomar passos importantes em nossa vida para combatermos todas as artimanhas de Satanás e permanecermos firmes na fé, impedindo que o espírito de Baco nos domine. É certo que temos 3 grandes inimigos: Satanás, o mundo e a nossa carne. Por isso, todo cuidado é pouco para não sermos iludidos e levados pelos seus prazeres e fascínios. Então, é um livro também interessante, ele fala muito sobre a terceira pessoa da Trindade, então nesse caso o Espírito Santo, né, que é o próprio Deus, e aí você vai ter um conhecimento também do fruto, dos dons do Espírito Santo. É um livro bastante interessante. Um outro também falando de caráter é esse livro, A Busca do Caráter, de Charles Swindoll. Eu gostaria de ler aqui uma parte também para você, que ele vai tratar como a fortuna, fama, poder e prazer, como que essas são as maiores setas de Satanás. Então, essa é uma introdução de como que do que esse livro vai tratar, sobre o que é o verdadeiro sucesso, né? E ele também traz bastante versículos bíblicos também para embasar. Então vai falar sobre guardarmos o nosso coração, sobre darmos o nosso coração com alegria, sobre o encanto que o mundo pode nos trazer, né? Pode tentar nos seduzir, sobre o dom que permanece, um tempo para a verdade, como aprofundar a sua fé. Então, também gostei bastante desse livro aqui. Um outro, e faltam 6 livros, é sobre a Igreja Ideal. Esse aqui ele vai tratar do Ricardo Massai. Ele vai tratar sobre a importância da igreja mudar, mas ao mesmo tempo permanecer igual. Então, como é que é isso? Ele vai falar como que nesse tempo de internet, de smartphone, de inteligência artificial que nós temos hoje em dia, como que nós podemos utilizar isso para alcançarmos mais pessoas e sermos uma igreja
ideal, firmada nas coisas corretas. Então ele vai tratar aqui sobre uma igreja firmada no caminho da Bíblia, sobre ser uma igreja centrada em Cristo, sobre uma igreja chamada para a vida plena, uma igreja que não despreza e nem manipula o Espírito Santo. Então, assim, um livro muito legal. Eu até acho que anotei aqui também uma parte para ler também para vocês. Apesar dos muitos defeitos da igreja, devemos lembrar que existe esperança, pois Deus jamais desistirá de sua noiva. Então, isso é uma verdade, uma frase também muito, muito forte e que é verdade. Um outro livro, O Pastor Aprovado. O Pastor Aprovado, esse aqui muito, muito interessante. Então, se você quiser conhecer a arte de argumentar, de ser um pastor, uma pessoa, uma obreira na igreja que seja correta nas suas atitudes, naquilo que você crê. Então, um livro também muito bom, é um livro para introdução para pastores, cuidando de nós mesmos, o pastor e a sua necessidade de arrependimento, cuidando do rebanho, motivos do cuidado pastoral. Então, um livro também bem legal para ser lido. Pastor Aprovado. Tem também, e esse aqui foi o meu livro preferido desse ano, a autografia de George Miller. Foi o último que eu li, terminei ele agora bem recente. E ele vai falar sobre George Miller, que foi um homem que cuidou de milhares de órfãos, e ele não tinha nenhum tipo de... tudo que George Miller recebia de valores, né, de dinheiro para sustentar, ele não pedia a ninguém. Então ele somente orava a Deus, e ele colocava diante de Deus as necessidades dele, aquilo que ele estava precisando, o valor que ele precisava, e como que Deus supria as necessidades de forma assim incrível, cheio de milagres. Esse livro aqui eu finalizei ele em menos de uma semana. É um livro de 230 páginas, vale muito, muito, muito a pena mesmo. Foi um homem que viveu ali no século XIX, então ele abriu os primeiros orfanatos em cerca de 1830 na Inglaterra, então vale muito a pena esse livro, muito legal mesmo. Outro livro, Vida Cristã na Prática, ele vai falar sobre vários ensinamentos cristãos para nós. Então vai falar sobre adoração, meditação, oração, jejum, descanso, comunhão, generosidade. Então, um livro também bem legal, muito bom esse. Esse aqui é um livreto do pastor Paul Washer, é um livreto bem pequeno, tem 20 páginas, mas muito interessante. Ele vai falar sobre o verdadeiro evangelho. Então, a palavra evangelho significa boas notícias, e ele vai fazer um resumo do que é a Bíblia, do que é receber a Jesus, de não viver mais em condenação, da justiça de Deus, o caráter da humanidade. Esse livro aqui eu já procurei, inclusive, ele na internet. Eles vendem super barato, então talvez se você queira distribuir, dar para alguém ou dar na igreja, um livro bem barato também, que vale a pena. O último que eu li, achei legal também, ele é cheio de imagens, esse livro, As 7 Igrejas do Apocalipse. Ele é um livro com várias imagens falando sobre as igrejas, né, do Apocalipse, ali as 7 igrejas, a qual João escreve. Então, um livro bem legal também, um livro bem histórico, bem interessante também. Esse livro aqui ele está em inglês e em português, ao mesmo tempo aqui junto no livro também. Achei isso bem legal. Então, esses 12 livros foram os livros que eu li agora em 2026, e gostaria de mostrar para você os livros que eu estou lendo atualmente, que são esses 4 aqui.
Deixa eu só botar isso para cá. Que são esses 4. Meditações de Marco Aurélio, esse livro aqui fantástico. Eu estou já... deixa eu ver, eu sempre coloco a data quando eu iniciei. Então eu estou lendo ele desde o dia 26 de maio e ainda estou na página 46. Então estou lendo ele super devagar, fazendo aqui várias anotações, marcações. Então, muito bom esse livro. Esse aqui é um clássico, né? Escrito por Marco Aurélio. Vale muito a pena. Outro também, estou gostando bastante. Você vê que praticamente todos os livros eu falei que é muito bom, que estou gostando. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Esse aqui também ainda nem cheguei na metade. É de Mark Baker. Muito bom. Ele vai promover, e até estou lendo aqui uma parte, ele vai promover uma abordagem entre a relação entre ciência e religião, e ele liga os principais ensinamentos de Jesus às descobertas recentes da psicologia. Achei muito legal. Esse aqui, inclusive, eu comprei num sebo, paguei R$10 nele. Então, poxa, valeu muito a pena já as poucas páginas que eu já li. O outro, A Presença Relacional de Deus. Esse livro aqui ele vai abordar todos os livros da Bíblia, um por um, e como que o intuito da Bíblia é Deus se relacionar com o povo. Então ele vai dar um olhar de como havia relacionamento de Deus em Gênesis, também em Êxodo, e aí vai em todos os livros da Bíblia, ele vai trazendo essa ligação entre o relacionamento de Deus. E aí também é muito interessante porque eu, por exemplo, já li o início de Gênesis e Êxodo. Eu estou estudando na Bíblia o livro de João, então eu pulei aqui para frente para o livro de João e estou lendo também sobre esse relacionamento de Deus com o livro de João, né, tratando disso. Então, muito bom também. E, por último, o 4º livro que eu estou lendo, eu não tenho muita dificuldade em misturar assuntos diferentes em livros. Então, por isso que eu estou lendo esses 4. De certa forma, são livros com assuntos diferentes, mas eu não tenho dificuldade. Mas caso você tenha, às vezes pode ler apenas 1 ou 2 livros para facilitar a sua compreensão. Eu estou lendo esse também, O Despertar da Graça, de Charles Swindoll. É um livro de uma versão de 1990. E ele é muito, muito interessante, eu gostei muito. Ele vai falar sobre como existem muitos assassinos da graça, ele usa esse termo, em toda parte. No nosso trabalho, em nossa vizinhança, às vezes até mesmo dentro de casa e às vezes até mesmo dentro da igreja. Então, pessoas que criticam, condenam, sufocam qualquer esperança de uma vida cheia de alegria. E como que pode acontecer de você não estar vivendo a graça de Deus de forma plena, talvez sendo influenciado por pessoas. Esses então foram os livros que eu estou lendo atualmente, os livros que eu já li no ano de 2026, e esses aqui em cima, que eu coloquei, são os livros que eu pretendo ler, se der tempo, se der certo, até o final do ano. Então eu tenho aqui essa versão de Crime e Castigo, uma versão bem antiga, ela inclusive é dividida em 2 partes, né? A parte 1 e 2. E de Dostoiévski, é um livro que é muito famoso, mas eu já comecei a ler, mas não nessa versão aqui ainda. Então é um livro bem legal, bem interessante, bem antigo. Ele é do ano de... Deixa eu ver se eu acho aqui. Se não me engano é 1979. Então é um livro bem antigo, bem legal também. O pessoal fala muito bem. Esse aqui, Os Lusíadas, de Camões, esse aqui é um clássico. Esse livro aqui também, bastante antigo, comprei também no sebo. Ele é uma versão de 1982. Tá bem legal esse livro. Também Os Lusíadas. E tem outros aqui também, Romeu e Julieta.
de William Shakespeare, tenho Memórias de Adriano. Esse livro aqui, até comecei a ler, mas aí dei uma paradinha também. Ele é de Santo Agostinho, o livro Confissões. Eu já li esse livro há alguns anos atrás, mas gostaria de ler de novo. Então, até já comecei, mas estou muito assim no início, aí paralisei. Aí quero finalizar os outros que eu mostrei para vocês e depois pegar esse aqui para ler. E aí tem outros aqui também, História da Filosofia, quatro livros aqui de Os Pensadores, né, de Bacon, Hume. Então tenho também a Divina Comédia. Esse livro aqui eu comprei, ele é dividido em 3, então no inferno, no purgatório e no céu também. Eu já estive dando assim uma folheada nele e quero pegar esse aqui também para ler até o final do ano. Então é isso aqui que eu queria mostrar para vocês, esses livros. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria que você comentasse aí qual desses livros você já leu. Se você puder também se inscrever aí no canal, deixar o seu like e dizer o que você achou aí nos comentários para que eu possa estar melhorando. E qual desses livros aí você já leu? Qual livro você acha que eu devo colocar na minha lista para 2027? Ou talvez ainda tentar encaixar aí para esse ano também. Posso fazer isso também, tá bom? Então espero que você tenha gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Deixe a sua opinião aí embaixo do que você achou.